A minha fala está relacionada ao tema gênero, violência institucionalizada contra crianças e adolescentes nas escolas do Paraná. Considero ações como o PL 719/21 de extrema relevância para a sociedade, que tem em sua ementa a proibição do ensino da ideologia de gênero nas escolas públicas e nas escolas privadas do Estado do Paraná. Aproveito o momento para registrar aqui a forma correta de pergunta a se fazer ao homem e à mulher para a sua identificação. Qual é o seu sexo? Sim, porque o homem e a mulher têm sexo. E é importante trazer aqui também o que aconteceu na Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada na cidade de Nova York no ano de 2015. Estabeleceu-se 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta é a Agenda Globalista 2030. Dentre os 17 objetivos, destaco 2. O Objetivo 4, Educação de Qualidade, na verdade, doutrinação de massa, e o Objetivo 5, Igualdade de Gênero, na verdade, destruição da família nuclear. O ser humano deixa de ter sexo e passa a ter gênero. Jorge Scala, autor do livro Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família, observou que, no mundo, há grandes interessados na diminuição da população, há grandes interessados na eliminação das diferenças entre homens e mulheres e eliminação das diferenças entre adultos e criança, pois eles acreditam que estas diferenças geram desigualdade. E o que tem sido fortemente trabalhado nas escolas através dos livros escolares? O combate à desigualdade. Eliminação de toda a desigualdade, mesmo que sejam elas naturais ao ser humano. Outros pontos abordados por Jorge Scala em seu livro é que para esses ideólogos é melhor que não existam mães em tempo integral e que se tenha mais prazer sexual no mundo. Mas os ideólogos, eles reconhecem que se aumentar o prazer sexual, poderia automaticamente aumentar o número de bebês e o número de mães. Então, qual é a estratégia? Qual é a receita? Anticoncepcionais grátis e aborto legalizado. Curso de educação sexual para promover a experiência sexual entre as crianças e ensiná-las como obter contraceptivos e abortos. Que a homossexualidade é uma prática normal e que homens e mulheres são a mesma coisa. Que o sexo biológico não define o homem e não define a mulher. E dentro deste pacote está a eliminação do direito dos pais, de forma que estes pais não possam impedir nem mesmo que seus filhos recebam conteúdos relacionados à educação sexual nas escolas, ou seja, conteúdos relacionados à ideologia de gênero, para que as crianças e adolescentes possam simplesmente escolher como irão conduzir a própria sexualidade e identidade. E nós sabemos que as crianças e adolescentes são indivíduos sem personalidade formada, portanto, sem maturidade para decidir sobre estas questões. Mas pretendem implementar isso em todos os programas, em todos os níveis e em todos os países. Esta é a Agenda Globalista 2030. E aqueles que discordam desta agenda são descartados e, em grande parte dos casos, criminalizados até mesmo por simplesmente exporem a sua opinião a respeito do que acham da ideologia de gênero. É importante salientar o que a historiadora Fernanda Tactani nos mostra em uma de suas pesquisas, que em 1934 o casal sueco Gunnar e Alva Myrdal estudou como a educação infantil poderia diminuir os laços afetivos das crianças com seus pais. Para este casal, a educação infantil poderia direcionar, sim, socialmente as crianças e que era preciso retirar das escolas todo o conteúdo que representasse uma família constituída por um homem geneticamente homem, casado com uma mulher geneticamente mulher. Em 1934, já se pensava em trabalhar de uma forma diferente nos livros didáticos. Trazendo este assunto para os tempos atuais, eu falo sobre Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil,
que tem interferido diretamente na educação deste país. O discurso que Leman utiliza é consertar o ensino público brasileiro. A Fundação Leman, ela tem trabalhado através de uma plataforma digital criada por e para professores de todo o Brasil. E a Fundação Leman, ela está diretamente envolvida com a revista Nova Escola, que tem nas capas de suas revistas questões que favorecem o gênero em detrimento do sexo, feminismo nas escolas e crianças sendo afirmadas como transgêneras. Em livros utilizados nas escolas públicas e particulares, encontram-se conteúdos que favorecem a prática da homossexualidade, que levam a criança, a partir dos seus 5 anos, 6 anos de idade, a questionar o porquê da família ser constituída por um homem casado com mulher e filhos. Dentre o conteúdo encontrado nos livros didáticos, trago o seguinte texto. A palavra família tem muitos significados. Estes significados variam conforme a época e o povo. Ou seja, no passado, esta palavra família tinha um significado diferente do que tem hoje. Atualmente, família é um grupo de pessoas que vivem juntas, podendo ter ou não antepassados em comum. E é deixada uma pergunta para as crianças. As famílias representadas neste texto, na imagem, são todas iguais ou são diferentes? E o texto continua. As pessoas com quem você mora fazem parte da sua família. As pessoas com quem você mora podem ter ou não ter a mesma origem familiar por nascimento. O que importa mesmo é o afeto que há entre os membros de uma família. Ou seja, nós podemos entender que a família deixou de se basear em laços sanguíneos para se basear em laços afetivos. Reflexão. Que outras ligações familiares poderão ser amparadas por este laço afetivo? Shulamit Firestone, ela foi uma feminista radical que propôs em seu livro A Dialética do Sexo que é preciso libertar as mulheres da crueldade natural de sua biologia reprodutiva. E para libertar as mulheres é preciso destruir a família monogâmica patriarcal. Estejamos atentos. Os ideólogos de gênero sabem que a família não poderá ser destruída. Então a estratégia é substituir a família. As distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças estão sendo destruídas através das escolas, dos livros didáticos. Recentemente, um professor entrou com um processo contra uma universidade no Texas, Estados Unidos, após ser demitido por, pasmem, ensinar que o sexo é determinado por cromossomos. Tem sido diferente aqui no Brasil? Herbert Marcuse foi um sociólogo e filósofo. Escreveu o livro Eros e Civilização. Ele formulou uma estratégia de erotização de crianças e adolescentes como meio de destruição da família monogâmica patriarcal. Herbert Marcuse propõe que as crianças e adolescentes sejam estimulados a todas as práticas sexuais possíveis, até mesmo sexo entre pais e filhos menores. E para ele, legalizar a pedofilia seria uma estratégia revolucionária. Estes fatos são, na verdade, o sacrifício de crianças. A ideologia de gênero é uma violência institucionalizada contra crianças e adolescentes. Ela veio para dar respostas às crianças e adolescentes? Ou nós podemos considerá-la como um crime contra a criança e o adolescente por roubar-lhes a verdadeira identidade afirmada pelo sexo biológico? É preocupante quando a escola é usada para propagar as infinitas possibilidades de gênero. Gera-se automaticamente uma confusão na mente destas crianças e adolescentes, que podem perder inclusive o sentido da vida, por conta de tantas possibilidades oferecidas. Esta ideologia, ela não convence e só pode ser implantada de forma totalitária,
não tem avançado por armas e nem por derramamento de sangue, como acontece nas guerras, mas sim pela manipulação da linguagem, pelo jogo das palavras, pela manipulação política e ideológica. Trata-se da tentativa de impor uma nova antropologia e provoca uma mudança total nas pautas morais da sociedade. Infelizmente, as crianças estão sendo usadas como ratos de laboratórios nas escolas onde estudam, como se a saúde mental destas crianças e adolescentes não fosse em nada afetada pelos estímulos da ideologia de gênero, que estão recebendo no ambiente escolar.